Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 9, né? Quinta-feira. Vamos corrigir as atividades da página 327 que eu deixei para vocês fazerem, né? Vamos corrigir aí essas atividades, pessoal, da unidade 3, página 327. A primeira, ele diz lá, o que é sensação térmica? Então, é a sensação de quente e frio que os nossos sentidos podem perceber. Só isso. Sensação de quente e frio que nossos sentidos podem perceber. A 2. O que é temperatura? É a medida do grau de agitação térmica das partículas que constituem um corpo. Então, é a medida do grau de agitação térmica das partículas que constituem um corpo. 3. Um estudante, depois de uma aula sobre os conceitos de temperatura e calor, tentou explicar para seu colega por que a água que estava sendo aquecida em uma panela estava muito quente. A temperatura da chama do fogão passou para a panela e dessa para a água. Essa foi a explicação que ele deu, né? Essa explicação está correta? Justifique. Não, né, pessoal? A explicação não está correta. O que ele deveria falar? O calor da chama do fogo passou para a panela e dessa para a água. Então, a resposta é não. O calor da chama do fogão, né, passou para a panela e dessa para a água, tá? 4. Por que o termômetro deve estar em contato com o corpo para medição sob a axila ou na boca, sendo necessário aguardar um tempo para medir a temperatura? Porque tem que haver a troca, né, de calor entre os dois corpos, né, ou seja, o termômetro e o corpo, e haver um equilíbrio entre eles, né? Então, coloquem aí, há trocas de calor entre o corpo e o líquido, a troca de calor entre o corpo e o líquido, componente do termômetro, que quando aquecido se dilata e se desloca dentro da coluna. Então, pessoal, tem que colocar em contato com o corpo, porque tem que haver a troca de calor, né, do líquido que está no termômetro com o corpo, né? Aí quando ele atinge o equilíbrio do termômetro desse líquido e do corpo, ficam os dois na mesma temperatura, você tira e olha lá, né? Tem a medição lá. 5. Observe as afirmações a seguir relacionadas às diferentes escalas termométricas. 1. Na escala Celsius, atribui-se ao ponto de fusão do gelo 0 graus e ao ponto de ebulição da água 100 graus. 2. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo corresponde a 32 graus Fahrenheit. 3. 1 grau Celsius equivale a 32 Kelvin. Aí ele pergunta, estão corretas as afirmativas 1 e 2, né, pessoal? A 1 e a 2. A 3 está errada, porque a 3 está dizendo 1 grau Celsius equivale a 32 Kelvin. Está errado. Então, as que estão certas é a 1 e 2. Portanto, alternativa B. A 6. Antes de uma viagem de férias para os Estados Unidos, um estudante brasileiro verificou na previsão do tempo que a cidade de destino teria temperatura mínima de 32 Fahrenheit. No dia da viagem, colocou bermuda e camiseta, mas ao desembarcar sentiu muito frio. Por que o estudante se enganou?
A temperatura que ele viu lá estava na escala Fahrenheit, né? Que é muito usada nos Estados Unidos. Mas no Brasil, utilizamos a escala Celsius, né? Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que fazer o cálculo, né? Da transferência de 32 graus Fahrenheit para graus Celsius, né? Fazer aquele cálculo para ele poder saber qual seria, né? Então, então ele pergunta lá por que o estudante se enganou, né? Porque no Brasil, nos Estados Unidos usa-se a escala Fahrenheit, né? E aqui no Brasil utilizamos a Celsius. Então, ele deveria ter feito a conversão de uma escala para outra, para saber que a temperatura em Celsius seria de 0 graus. Aí ele teria colocado, né, trajes corretos para poder fazer a viagem, tá? Então a resposta é que ele se enganou porque ele esqueceu de fazer a conversão da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. E se ele tivesse feito isso, ele ia ver que a temperatura em graus Celsius seria 0 graus. 7. Em um ambiente controlado, um termômetro marca a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Após um tempo, se a temperatura subir para 30 graus Celsius, o que acontece com o termômetro? Então, ele coloca aí 5 alternativas, né? A primeira, eleva-se até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Sim, né? É o que vai acontecer. Se ele está a 25 graus Celsius, o termômetro está marcando 25, e vai subindo a temperatura do ambiente, com certeza a temperatura do termômetro também vai subir, né, até atingir o equilíbrio com o ambiente, até chegar lá nos 30 graus. Então, a alternativa A está correta. A B, mantém-se a 25 graus Celsius, qualquer que seja a temperatura do ambiente. Não vai manter, ele vai seguir a temperatura do ambiente. C, tende a reduzir-se continuamente, independentemente da temperatura do ambiente. Também não. D, eleva-se, mas não atinge a nova temperatura do ambiente. Também não, ele atinge. E, tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro. Também não. Então, a única alternativa aí que está correta é a alternativa A. Eleva-se até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Página 328. A 8 aí, pessoal. Ele coloca aí uma imagem, né? Na realidade, a imagem tem lá 2 xícaras e tem o termômetro, tá? Olha lá, o momento 1, o termômetro está com 22 graus Celsius. Aí, esse termômetro, 22 graus, que é a temperatura ambiente, tá? É colocado dentro da xícara de café e ele chega a 45 graus, ou seja, ele estava lá no ambiente com 22 graus, foi colocado numa xícara de café quente, né? Portanto, a temperatura dele foi medir a temperatura do café que estava ali, 45 graus Celsius. No segundo momento, a mesma xícara ali, no segundo momento, estava 22 graus Celsius, tá? O termômetro do lado de fora. Ele colocou na xícara de café e a temperatura baixou para 22 graus Celsius, ou seja, atingiu a mesma temperatura do ambiente. Aí ele pergunta, o que aconteceu no momento 1? Então, pessoal, no momento 1, o termômetro marcou 45 graus Celsius no café, né? Porque houve a transferência do calor da bebida quente para o líquido da coluna do termômetro. Então, momento 1, o termômetro marcou 45 graus Celsius no café, pois
houve transferência de calor da bebida quente para o líquido da coluna do termômetro. A B. O que aconteceu no momento 2? No momento 2, o termômetro marcou 22 graus Celsius, a mesma temperatura verificada no ambiente, né? Ou seja, houve o equilíbrio, né? Porque com o passar do tempo, houve o equilíbrio térmico entre a bebida e o ambiente. Ou seja, a bebida esfriou, né? Ficou na mesma temperatura do ambiente. A bebida passou a apresentar uma temperatura intermediária à inicialmente apresentada. Então, vamos colocar a resposta correta aí, pessoal. Então, ficou. No momento 2, o termômetro marcou 22 graus Celsius, a mesma temperatura verificada no ambiente, pois, com o passar do tempo, houve o equilíbrio térmico entre a bebida e o ambiente. Tá? Aí vamos começar lá, tarefa, nessa mesma página, 328. A1. Que tipo de relação existe entre a temperatura de um corpo e o grau de agitação entre as partículas que o constituem? Tem tudo a ver, né, pessoal? Temperatura e agitação das partículas, né? Quanto maior a temperatura de um corpo, maior é o grau de agitação das partículas, tá? Então, essa é a relação. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior será o grau de agitação das partículas, vírgula. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das partículas. Então, é isso aí, pessoal. 2. Qual o valor do zero absoluto na escala Celsius? Ele coloca vários valores ali, ó. Menos 50, menos 373, zero, menos 273 e menos 100. Aí a alternativa correta é a B, menos 273. Só vocês irem lá na teoria, onde está falando sobre as escalas lá, que vocês vão ver isso daí. 3. Ao olhar uma receita em inglês pela internet, Maria viu que o prato ia ao forno por 20 minutos a 392 Fahrenheit. Qual a temperatura necessária em graus Celsius para fazer essa receita? Ou seja, pessoal, aí é aquela contazinha que tem que ser feito para poder transformar graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, ele disse lá que a temperatura do forno era em 392 graus Fahrenheit. Então, tem que ser feito o cálculo para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius. Fazendo esse cálculo aí, você vai ter alternativa C, 200 graus Celsius. 4. Um termômetro que mostra a escala Fahrenheit é usado para medir a temperatura de uma pessoa, mostrando 98,6 graus Fahrenheit. Qual o valor na escala Celsius? Essa pessoa está com febre? Justifique. Mais uma questão aí que tem que ser feito o cálculo. Lembrando que eu não vou pedir para vocês fazerem cálculo na prova, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, para mim, no momento, vocês não precisam saber fazer esse cálculo. Vão precisar disso lá na física, no ensino médio. Então, fazendo esse cálculo aí, ó, a temperatura dessa pessoa na escala Celsius é de 37 graus, tá? Fazendo a conversão aí, 98,6 Fahrenheit, fazendo a conversão para o Celsius, vai dar 37 graus Celsius, tá? Aí ele pergunta se está com febre, né? Justifique. A temperatura considerada ideal para uma pessoa saudável, né? Para uma pessoa saudável é 36 graus.
No entanto, uma temperatura acima de 37, né, até 37, caracteriza estado febril. Então, ela não está com febre, ela está em estado febril, porque na realidade a temperatura normal é de 36 graus, tá? 37, estado febril. 5. Durante um dia muito frio de inverno, um estudante que não se agasalhou direito diz: esse frio está penetrando no meu corpo. Essa afirmação está correta? Justifique. Não, né? Não é o frio que está penetrando no corpo dele. Na verdade, como o corpo do estudante está mais quente que a temperatura do ambiente, é ele quem perde calor, né? Para o meio, né? Quer dizer, para o ambiente. E não o frio que penetra no corpo dele. Então, vou repetir para vocês colocarem o certo aí, pessoal. Então, a resposta é não, que ele está perguntando, essa afirmação está correta? Não. O corpo do estudante está mais quente que a temperatura do ambiente. Então, o corpo do estudante está mais quente que a temperatura do ambiente, vírgula. Ele, né, é ele quem perde calor para o meio. Não, é ele quem perde calor para o meio. E não o frio que penetra no corpo dele. Tá? 6. Observe a seguinte situação. Uma pessoa prepara um chá quente, mas quer tomá-lo gelado e, por isso, acrescenta algumas pedras de gelo. Explique como ocorre a troca de calor entre o chá quente e o gelo. Se o chá não for tomado, o que acontecerá com ele? Então, pessoal, o que vai acontecer aí? O chá quente cede parte de sua energia térmica para o gelo, ou seja, cede calor para o gelo, né? Então, coloquem aí. O chá quente cede parte de seu calor para o gelo. Já o gelo derrete ao receber a energia térmica do chá. Então, o chá quente cede calor para o gelo. E o gelo derrete porque recebeu a energia térmica do chá. Tá? Se o chá não for tomado, que é o que ele pergunta aí, a próxima pergunta dele aí, né? Se o chá não for tomado, as trocas de calor entre gelo, chá e ambiente vai parar. Chega uma hora que não vai mais haver troca de calor entre o gelo, o chá e o ambiente. Quando todos tiverem a mesma temperatura, não vai mais haver essa troca de calor, né? No caso, eles vão ficar com a temperatura ambiente, tá? Então, se o chá não for tomado, as trocas de calor entre gelo, chá e ambiente acabam, né? Cessam, porque todos vão estar na mesma temperatura, né? Então, nesse caso, qual a temperatura? Temperatura do ambiente, né? Lá na página 329, pessoal, tem aí, você aprendeu, que é um resumo aí da unidade. Então, ele começa lá. Nessa unidade você aprendeu os conceitos de temperatura e calor. Vamos fazer primeiro esse daí, conceitos de temperatura e calor. Aí vem lá, temperatura. Ele coloca, como é medida a temperatura de um corpo utilizando um termômetro? Coloca-se o termômetro em contato com esse corpo. Então, põe aí, pessoal. Coloca-se o termômetro em contato com esse corpo. É o primeiro passo aí, né? Coloca-se o termômetro em contato com esse corpo.
ponto, na mesma linha. Espera-se até que a grandeza termométrica, ou seja, né, o termômetro lá, atinja o equilíbrio, né? Por isso que coloca lá no corpo, fica esperando, porque tem que atingir o equilíbrio, né? Então, espera-se até que atinja o equilíbrio entre o termômetro e o corpo, né? Retira-se o termômetro e aí faz a leitura na escala termométrica dele, né? Depois, as diferentes escalas termométricas e a relação que existe entre elas. As escalas. O que se refere aos dois pontos fixos existentes nas escalas termométricas? Falamos muito sobre isso, né, pessoal? Então, o primeiro ponto fixo refere-se ao ponto de fusão do gelo e o segundo ponto fixo ao ponto de ebulição da água. Então, isso daí seria a resposta aí. Primeiro ponto fixo está relacionado ao ponto de fusão do gelo. Primeiro ponto fixo está relacionado ao ponto de fusão do gelo. E o segundo ponto fixo está relacionado ao ponto de ebulição da água. Depois, termômetro, para que serve e como é constituído. Calor, aí tem aí para completar as frases, né, pessoal? Calor, aí tem lá. Equilíbrio térmico é a propriedade de dois ou mais corpos em contato térmico terem a mesma temperatura. Então, ficou no primeiro espaço aí para você completar é corpos, no segundo, contato térmico e no terceiro, temperatura. No outro quadrinho de baixo aí, pessoal, calor é naturalmente transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, ficou no primeiro espaço maior, segundo menor e lá embaixo no terceiro espaço equilíbrio térmico. Depois ele tem lá, complete as escalas termométricas mais conhecidas com a correspondência do ponto de gelo e ponto de gelo e vapor da água, né? Ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeiro ali, essa linha ali em vermelho, tem lá em cima graus Celsius. Então, aqui embaixo você vai colocar 0 graus. Lá em cima, 100 graus, próximo ao Celsius, lá, 100 graus. Então, em Celsius, né? Vai ficar embaixo 0 graus e em cima 100 graus. Em Fahrenheit, que é essa linha verde, embaixo vai ficar 32 graus e em cima 212. Kelvin, que é essa linha amarela, a última, embaixo 273 graus e lá em cima 373 graus, né? Embaixo é o ponto de gelo, né? Então a primeira linha lá embaixo, ponto de gelo, na vermelha ali, no grau Celsius, é 0 graus. No Fahrenheit, 32 graus. Isso eu tô falando ponto de gelo, pessoal. 32 graus lá embaixo. E no Kelvin 273. A parte de cima desse esquema aí, ponto de vapor. Lá no primeiro, no Celsius, é 100 graus. No Fahrenheit, o verdinho, 212. E no Kelvin, 373. Pessoal, então nós encerramos a unidade 3, tá? Sobre as escalas termométricas, né? Termologia 1. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, só me chamar no privado. Na próxima aula nós vamos começar a unidade 4, que é termologia 2, né?
Então, vai ser uma continuação aí da termologia. Só que aí nós vamos falar sobre propagação do calor, como é que esse calor é conduzido, tá? E alguns tipos de calor aí. E o que as causas do calor também, o que ele pode provocar, tipo dilatação térmica, tá? Aí na próxima aula a gente inicia essa termologia 2, tá bom? Até mais, beijo a todos.